exemplo, aconteceu aí no Trio. Aí no Trio aconteceu o exemplo que era o seguinte, antes da pandemia eu estava dando aula, falei, vamos conversar um pouco sobre urbanização e tudo mais, e estava indo e tal. Aí eu fui falar de conurbação. E aí o engraçado é que tinha duas alunas que moravam em uma mesma rua, só que um lado da rua era Sumaré e o outro lado da rua era Hortolândia. Entenderam? A rua, portanto, era o limite de divisão entre essas duas cidades. O IPTU, para um lado da rua, vinha de Sumaré, o IPTU, para o outro lado da rua, vinha como Hortolândia. Tudo bem? Uhum. É tipo Fez... a minha rua acontece isso. Um lado é Sumaré e o outro lado é Campinas. O outro lado é Campinas? Uhum. Então é um pouco esse quesito. É um bom exemplo, um exemplo muito forte para a gente entender esse processo de conurbação. Que, na verdade, o que vai acontecer é que os núcleos urbanos, né, a área urbana das cidades, vão crescendo no sentido de se encontrarem. É aí que acontece a conurbação. Então, a expansão da cidade, a expansão horizontal, caminha em direção ao centro do outro município. E aí as cidades se unem. Exemplo, você consegue diferenciar Valinhos de Campinas? O Carrefour, que a gente fala Carrefour Valinhos ali. Será que ele é em Valinhos de verdade ou será que ele é em Campinas? Será que dá para conseguir identificar facilmente? Aquela beirada ali do Carrefour Valinhos? Sim ou não? Acho que não. É complicado ali, né? Não dá para entender muito bem o que está acontecendo. Beleza? É um pouco esse sentido. Quando você entende conurbação, fica mais fácil, um pouco mais simples, entender megalópole. Tá certo? Fica um pouco mais simples. Professor, então o que é uma megalópole? É uma área densamente povoada, na qual a gente consegue identificar essa conurbação mais entre metrópoles. A primeira megalópole que surgiu, ela agregava a área, né, de Boston até Washington, passando por Nova York. Então é uma área muito pequena comparado com a área total dos Estados Unidos, da qual residia uma quantidade gigantesca de pessoas. Então essa junção de metrópoles formando uma área densamente urbanizada, a gente chama de megalópole. De acordo com alguns autores, vejam aqui no mapa, estaria em processo de formação a megalópole brasileira. Para alguns autores já falam, já existe essa megalópole. Pegaria aqui, ó, um pouquinho de Campinas, a área, região metropolitana de Campinas, região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista aqui, aí o Vale do Paraíba aqui, ó, em direção, então a rodovia Presidente Dutra, em direção ao Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro. Então, formaria uma área pequena do Brasil, comparado ao tamanho do território, que é densamente urbanizada e muito povoada e que concentra uma quantidade muito grande de serviços, de renda, de atividades vinculadas a serviços financeiros e coisas do tipo. Aí a gente chamaria isso de megalópole. Pegou ou não pegou? Agora sim. Pegou? Dúvidas? Por enquanto, não. Não? Pergunta então para vocês. Você acha que tem mais megacidades em países desenvolvidos ou
em países subdesenvolvidos? Qual é a tendência futura? Essas megacidades estarem onde? Acho que no subdesenvolvido. No sub, né? Porque você vai pegar e falar assim, ó, professor, tem a Índia, 1,3 bilhão de pessoas. Você acha que a cidade lá não tem 10 milhões de habitantes? Deve ter várias megacidades na Índia, Fácil. não é? China, 1,3 bilhão de pessoas. Vixe, então também deve ter várias megacidades. Nigéria, país mais populoso da África, tem megacidades. Então, é um caminho possível para a gente pensar novas formas de se planejar a cidade, completamente diferente, porque ela tem que ser altamente funcional para um número muito grande de pessoas. Concorda ou discorda? Pensa, ó, a região metropolitana de Campinas tem mais ou menos 3,5 milhões de pessoas. Não chega nem perto de 5 milhões, né? Para daí a gente falar, nossa, a megacidade tem o dobro disso. Imagina o tamanho da infraestrutura e como ela precisa existir para dar vida à cidade, para permitir mobilidade, para permitir lazer, trabalho, essa migração pendular, né, dentro da cidade e um uso efetivo dela, não é? Sim ou não? Sim. Vocês estão muito quietinhos. Eu tô falando baixo. O que está acontecendo? Fala aí alguém, gente. Só eu que vou falar. É que a gente tá tímido hoje, professor. Você não cantou para alegrar nosso dia. Eu que tenho o direito de estar tímido diante dessa... Greve. Se não quer cantar, a gente tá de greve. Ah, que é isso? Temos que lembrar também, aí para fazer uma ponte com o período da história. Acredito que vocês não chegaram aqui ainda no período da mineração muito forte em Minas Gerais, mas é interessante fazer uma ponte, né, com uma ocupação importante da região sudeste. Posteriormente, café, que a gente falou na aula passada, dessa migração do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e Planalto Ocidental Paulista no Oeste Paulista. E o processo de industrialização, portanto, iniciado em São Paulo, mas que agrega toda a região sudeste. Beleza? Um pouco menos aqui, né? O estado do Espírito Santo, que está meio distante da gente no sentido de integração. Tranquilo? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim? Se você não quiser responder nessa aula, fica tranquilo. Desde a época do Getúlio Vargas, tem essa questão da política do café com leite. Desde sempre, São Paulo foi extremamente desenvolvida. Só que na política do café com leite, Minas Gerais também tinha essa... Era Minas e São Paulo, né? Que oscilavam os presidentes, não era? Sim. E por que Minas não cresceu tanto quanto São Paulo? É que cresceu, né? É que, posteriormente a essa fim da oligarquia, né? Dessa política do café com leite, você tem um destaque muito forte para o Rio de Janeiro, né? Uhum. Porque O Rio de Janeiro, no começo, era a capital, não era? Capital, é muito forte. Muito, economicamente muito forte. E o Rio de Janeiro começa a ter uns problemas financeiros justamente com o JK, né? Quando a capital migra lá para Brasília, construção de Brasília, e aí o Rio de Janeiro passa por um processo complicado, muita atividade econômica, muita atividade política que trazia muito dinheiro para o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro começa a ter alguns problemas relacionados à distribuição de renda, relacionada à arrecadação, com essa saída da capital, a mudança da capital e todo o aparato político, né, os ministérios e tudo mais, em direção ao centro-oeste, com a construção de Brasília, né? Mas tem a ver com esse fim dessa política do café com leite. Entendi. Beleza? Tranquilo? Então não está relacionado a Minas não ter crescido, mas sim ao Rio ter crescido mais, né? O Rio tem uma expansão econômica muito forte. E querendo ou não, mesmo no período da mineração, quando a gente considera aí,
essa mineração, para ser escoada, ia parar no Rio de Janeiro, né? Então, tem um serviço financeiro extremamente importante no Rio de Janeiro para conseguir fazer a gestão administrativa vinculada ao poder ali, né? Naquele período. Entendi. Tal como São Paulo em relação ao serviço financeiro de escoamento para o Porto de Santos, dessa contabilização desse serviço bancário ali, que ajudou, querendo ou não, na industrialização de São Paulo e, posteriormente, no processo de industrialização brasileira. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Aí temos que considerar também a localização, né? Porque passa aqui, ó, tá bem aqui no mapa, não sei se dá para ler com facilidade aí, o Trópico de Capricórnio. Você lembra do Trópico de Capricórnio? Ou não lembra? Qual é a importância dele? É o clima tropical, né? Subtropical, sei lá. Abaixo dele o clima subtropical, acima dele, em direção à linha do Equador, né? Clima tropical. Além do quesito climático. Um quesito associado às estações do ano. Estações bem divididas? Bem divididas do clima tropical. Mas tem um outro quesito. Vamos ver se vocês aprenderam sobre. Se não aprendeu, é importante a gente falar. Inverno seco? Verão úmido e inverno seco? Essa é a característica do tropical, mas não tem a ver diretamente com o trópico. Tem a ver com essa localização próximo ao trópico, mas não é onde eu quero chegar. Para me expressar de um jeito mais incisivo. Não? Não sei, professor. Não? Deixa eu coletar aqui, vou parar a partilha, vou coletar uma imagem e mostrar ela aqui para vocês. Rapidinho. Deixa eu ver uma mais eficiente. Talvez seja essa aqui mesmo. E aí eu vou criar abrir uma aba nova aqui para colar a imagem. Só um instantinho, aguenta aí. Eu achei que vocês já tivessem discutido esse quesito. Deixa eu ir lá, cadê vocês? Vamos que vamos. Sorta a voz, professor, sorta a voz. Mais para frente, aguenta aí. Ó, visualizou a imagem? Sim. Presta bastante atenção aqui agora, que é um pouco complicado. Vamos lá. Primeira afirmação que eu vou fazer para vocês. Pelo fato do planeta ser esférico, então, nada de terra plana aqui nesse entendimento, ajuda a gente a entender as estações do ano. Então, o fato do planeta ser esférico, de ter um eixo de inclinação de 23 graus, ajuda a gente a entender as estações do ano. Por quê, professor? Consegue observar esse ponto aqui? Essa área que eu estou demonstrando para vocês? Sim, é o subtrópico, né? Subtropical. Não, a área, dá para notar? Aqui, linha do Equador, sim ou não? Em vermelho. A linha de cima, trópico de Câncer. A linha de baixo, trópico de Capricórnios. Capricórnio. Beleza. Essas três linhas imaginárias são fundamentais para a gente entender as estações do ano. Em que sentido? Quando acontece outono e primavera, os raios solares estão atingindo perpendicularmente a linha do Equador, distribuindo igualmente
a energia para os dois hemisférios. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Quando o raio solar atinge perpendicularmente o trópico de Câncer no hemisfério norte, é verão no hemisfério norte. Por sua vez, é inverno no hemisfério sul. Tranquilo? Tranquilo. Então, professor, quando o raio solar atinge perpendicularmente o trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul, inicia o verão no sul. Sim. Mas tem como o raio solar incidir perpendicularmente nessa área aqui ou nessa área polar? Não. Não tem como. Então, o raio solar faz esse movimento em termos de raios perpendiculares. Ele transita ao longo de um ano, uma vez trópico de Capricórnio, linha do Equador, trópico de Câncer, linha do Equador, trópico de Capricórnio de novo. Ele fica nesse movimento. Fez sentido? Fez sim. Então, vamos a algumas datas. Quando inicia o verão no hemisfério sul? Sei lá, hein? Não? Final do ano? Você já reparou que no Natal tem uma pessoa que a gente tem que visitar lá no shopping, pedir presente para ele? Americana. Não é? Não é em dezembro? É em dezembro, não é? É. Essa data? Não tá um calor absurdo? Sim. No geral, como que a gente passa em situação normal, até? Não de pandemia. Como que a gente passa o Natal? Praia. Churrasco, Churrasco. praia, piscina, se possível, cerveja ou refrigerante extremamente gelado, porque tá quente. Sim ou não? Sim. But, o Papai Noel que representa pra gente, tá de roupa, coloca um enchimento nele pra ele ficar bem fofinho assim, tá de roupa, gorro, num trenó. Qual referência ele tá fazendo? Ao inverno do hemisfério norte. Ao inverno do hemisfério norte. Então, a data próxima ao Natal, na verdade, ali próximo do dia 21 de dezembro, o raio solar está atingindo perpendicularmente o trópico de Capricórnio. Depois ele vai meio aqui assim, ó. Bateu linha do Equador. Opa, professor, quanto tempo? Oxe, fácil. O ano tem quantos meses? 12. Um ano tem quantas estações? 4. 12 dividido por 4, quantos meses? 3. 3. Então, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Já ouviu aquela música? São as águas de março fechando o verão. Opa, continua. Opa. Não conheço, mas canta um pouquinho mais pra ver se eu conheço. Tá certo? Ele tá fazendo referência. São as águas de março fechando o verão. Muda a estação no dia 21, aproximadamente aí no dia 21 de março. Soma mais 3 meses. Março, abril, maio, junho. Então, lá em 21 de junho, muda a estação de novo. Professor, qual estação que eu saio, então? Saio do verão, vou para qual estação? Ué, tem que desenhar aqui, ó. Saio, raio solar atingindo perpendicularmente o trópico de Capricórnio. Daqui 3 meses ele vai bater exatamente em cima da linha do Equador. Então, ou é outono ou é primavera. Posteriormente, ele vai bater, depois de 3 meses, ele vai bater no trópico de Câncer, marcando o verão do hemisfério norte e o inverno aqui pra gente, no hemisfério sul. Fez sentido? Uhum. Então, qual estação é? Primavera ou outono? Outono, porque vem o inverno depois. Porque vem o inverno depois. Aí bateu inverno, primavera, verão pra gente. Tranquilo? Tranquilo. Entenderam o movimento? Uhum. Professor, por que essa área aqui é mais fria? Por essa representação. Essa representação nos ajuda a pensar nisso.
planeta esférico, eixo de inclinação terrestre, olha a área, olha o tamanho da área iluminada pela energia solar. Agora vem aqui na linha, na faixa tropical, entre a linha do Equador e um pouquinho acima aqui do Trópico de Capricórnio, a área é bem menor para uma mesma quantidade de energia. Raciocínio. A energia distribuída no planeta é igual ou é desigual? Desigual. Desigual. Onde o raio solar bate perpendicularmente cobrindo uma área pequena? Nessa área entre os trópicos. Onde ele bate atingindo uma mesma intensidade, atingindo uma área maior? Na região fora dos trópicos. Especialmente a região do Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Fez ou não fez sentido? Fez sentido. Tranquilo? Quer aprofundar nisso aqui mais um pouquinho ou podemos avançar? Tem mais uma coisa que é possível a gente trabalhar aqui. Você que sabe. Então vamos lá. Vou pausar aqui novamente. Vou capturar a outra imagem que faz mais sentido. Professor, por motivo de curiosidade, sabia Uhum. que, talvez pode ser mentira, né? Mas sabia que o Papai Noel, lá igual você comentou, antigamente ele era verde, ele se tornou vermelho, assim, essa representação por conta da Coca-Cola? Eu também já ouvi falar isso, cara. Pode ser Ele- contos de fadas, né? Mas Mas já ouvi bastante gente falar. faz muito sentido, né? Uhum. Faz muito sentido. Vou voltar aqui e compartilhar com vocês. Pô, fugindo um pouco do assunto, mas no assunto sobre o globo aí, não que eu seja terraplanista, mas se fosse plano, não teria divisão, né, de estação. Porque ia Então, bater cara... direto, não era? O sol. Não, o que eles falam é que o Sol fica aqui assim, ó, seria aqui, e ele fazia esse movimento. Então, na verdade, quando o Sol tá aqui, aqui é inverno. E aí ele vem verão e o outro lado se torna inverno. É como se fosse uma representação do movimento lunar no planeta Terra. Ah, entendi. Tudo bem? Aham. Consegue observar a linha aqui? Sim. Então, as linhas imaginárias, e tem uma aqui também, ó, que tem a ver com o Círculo Antártico. Nessa situação aqui, a gente pode identificar que o raio solar está atingindo perpendicularmente o Trópico de Capricórnio. Sim ou não? Sim. Portanto, que dia é? Que dia isso aí dá uma quebrada, né? Mas é verão, né? É verão. para nós. Verão. Provavelmente dia 21. Então, oscila ali entre 20 e 21. Tá? Eu assimilei essa data, 21, mas setembro acontece geralmente no dia 23 de setembro, o início da primavera, para a gente aqui do Hemisfério Sul. Tudo bem? Uhum. Então, estou visualizando o eixo de inclinação e consegue imaginar o planeta rotacionando, realizando um movimento de rotação em torno desse eixo aqui? Sim ou não? O que vai acontecer com a insolação ao longo das 24 horas aqui, ó, no Polo Sul, quando for solstício de verão para o Hemisfério Sul? Estou rotacionando ali, ó, a imagem. O que vai acontecer com a iluminação no Círculo Polar Antártico? Dias, sei lá, dias quentes, manhã e noites frias, sei lá. E aí? Não, com a iluminação. O que acontece com o tempo de iluminação nessa área? Fica sem, não é? Aqui? É, acho que é. Aqui está iluminado, representado pelo Sol. Fica sem aqui, ó, nessa outra parte, no Círculo Polar Ártico. Então o planeta vai rotacionar aonde eu não consigo identificar que no movimento de rotação não chegará a luz, é aqui no Círculo
polar ártico. Tudo bem? Uhum. Certo. Tá bem, ó, a delimitação dele, como é montado, é exatamente durante esse solstício aqui. Então você fala, oxe, professor, na verdade o que vai acontecer é que aqui eu vou ter 24 horas de sol, fenômeno chamado sol da meia-noite, enquanto que lá no hemisfério norte eu vou ter a grande noite polar. Tudo bem com a nomenclatura? Uhum. É isso que vai acontecer. São esses dois fenômenos que é interessante a gente pensar. Tranquilo? Beleza. Beleza, beleza, beleza? Aí vou expandir mais um pouquinho a figura aqui para a gente trabalhar um outro quesito já. Que é o seguinte. Estão visualizando aqui, que lugar é esse? Que lugar que é, professor? É, aqui ó. Oceania? Especificamente, a área maior aqui, Austrália? Austrália. Boa. Estão visualizando que durante a noite tem uma área muito iluminada aqui, ó. Japão, sim ou não? Nessa Sim. beirada. E tem alguns pontos aqui na Austrália. Beleza? Agora eu vou explicar para vocês. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas vou lá, ó. Se essa área aqui, se você tivesse, ou que você pudesse afirmar que o Sol, para pegar Sol nas residências que estão fora do trópico de Capricórnio, Sol durante o período da manhã, essas residências têm que ter a sua face voltada para o norte ou tem que ter a sua face voltada para o sul ao longo do ano? Pro norte? Tem que ter a sua face voltada para o norte, concorda? Se você tiver a sua face voltada para o sul, você não vai acordar visualizando a luz solar de jeito nenhum. Vai abrir a janela assim, não vai ver o Sol realizando o seu movimento, o movimento aparente do Sol. Fez sentido? Sim. E se você tiver aqui, ó, bem em cima da linha do Equador? Então, entrei no curso que eu queria, me formei, escolhi morar nesse lugar aqui, ó. Como que eu vou... Qual período que eu vou conseguir visualizar esse movimento solar na janela da residência? Acho que em todos, né? Será? Se a residência tiver a face voltada para o norte, só durante, aqui ó, quando o raio solar atingiu o trópico de Câncer, então inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, até bater o equinócio aqui, o equinócio de outono e primavera. Quando o raio solar atingir o trópico de Capricórnio, a face voltada para o norte não vai visualizar, concorda? Professor, o que você quer dizer com face? Imaginando o seguinte, que fosse um prédio. Se eu instalar e construir um prédio aí, concorda que ela vai ter que ter uma frente voltada para um lado? Ou para o norte, ou para o sul, ou para o leste, para o oeste? Sim, É isso que eu estou querendo dizer. entendi. Entendeu? Por que isso, professor? Porque cai em prova. Esse raciocínio. Então você fala, significa que as pessoas na região sul do Brasil, pelo fato de estarem fora do trópico de Capricórnio, para tentar aproveitar melhor um pouco a luz solar, tem que construir as residências, os prédios, voltado com a face para o norte. E isso, inclusive, afeta o valor do imóvel, ou dos imóveis, na região sul do Brasil. Então, quando você vai procurar uma residência na região sul, vai estar escrito apartamento tal, face voltada para o norte. Apartamento tal, face voltada para o sul. A que tem a face voltada para o sul, custa menos. Por quê? Porque não bate
Ou você não abre a janela e visualiza o Sol. Você vai estar olhando em direção ao Círculo Polar Antártico. Fez sentido ou não? Fez. Tudo bem? Então você consegue ir migrando esse prédio que a gente está imaginando, essa residência, então, no trópico, fora do trópico de Capricórnio, no trópico de Capricórnio, na linha do Equador, no trópico de Câncer e acima do trópico de Câncer. O que aconteceria para que... Qual é a direção que eu preciso construir uma determinada residência? Qual a direção da face para eu ter esse aproveitamento de iluminação? Pegou ou não pegou? Peguei, professor. Dúvidas? Dúvidas? Meu povo? Acho que não, professor. Não? Vamos avançar mais um pouquinho. Isso tem a ver, então, a posição da região sudeste próxima ao Trópico de Capricórnio tem a ver com os tipos climáticos que a gente consegue identificar aqui. Esse mapa é uma classificação possível dentro da classificação climática da região sudeste. Por exemplo, tem alguns autores, algumas autoras, que identificam o seguinte, aqui, ó, no norte de Minas Gerais, identificam o clima tropical semiárido. Se você for reparar aqui, ó, nessa classificação, na legenda, eu não tenho um tropical semiárido ou apenas semiárido, que está mais próximo da região nordeste. Então, é bom lembrar disso, porque às vezes cai um mapa pedindo o tipo de vegetação, e aí você consegue identificar a caatinga pelo fato do clima semiárido aqui nessa porção do norte de Minas Gerais. Para lembrar um pouquinho também lá daquela regionalização do Pedro Geiger. Estão aí? Estão me ouvindo? Alô, alô, Sim, meu povo. estamos aqui, professor. Tranquilo? Então a gente consegue identificar qual é o clima predominante aqui na região sudeste. O tropical. Verão chuvoso, inverno? Seco. Inverno seco. Tropical de altitude. Verão chuvoso e inverno? Seco também? E inverno seco. Aí aqui aqui eu tenho que alterar aqui. Deixa eu já apagar para eu lembrar de mexer daqui a pouquinho. No quesito tropical de altitude, o que diferencia, será, do tropical? Então, pessoal, eu vou digitando aqui para vocês. O que será que diferencia? O tropical de altitude tem temperaturas mais baixas? A temperatura é menor. A temperatura é um pouco menor, a gente pode dizer assim. Exclusivamente inverno. Mas duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Se a gente for reparar bem assim, ó, Campinas está próximo disso, na localização do mapa aqui. Sim ou não? Sim. Então é bom falar, então Campinas tem essa característica do tropical, mas dependendo pode aparecer como tropical de altitude. Apesar de Campinas não ser considerado um município com altitude elevada. Beleza? Aí aqui tem um outro quesito, que é o tropical litorâneo úmido. Se ele está falando que é úmido, chove bastante. Mas eu queria tratar com você essa ideia aqui, ó, da maritimidade. Lembra? Sim. São áreas mais próximas ou mais distantes do mar? Mais próximas, aí não tem aquela diferença tanto de temperatura, né? De temperatura, né? Ou seja, a amplitude térmica dessas áreas é elevada ou é baixa? É baixo. É baixa, quando comparado a áreas mais para o interior do continente. E tem... Tudo bem? Tudo bem. Achei que alguém tinha falado algo. E o clima subtropical, que a gente consegue identificar aqui, ó, tem um pedacinho do estado de São Paulo
nessa porção do oeste paulista, e a gente consegue identificar aqui, ó, abaixo do Trópico de Capricórnio. Subtropical, aquele que classificou como úmido. Como que a gente classifica o subtropical? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. E a amplitude térmica anual é maior em comparação com os outros tipos climáticos do Brasil. Lembra disso ou não? Sim. Por quê, professor? Porque o verão tem uma temperatura elevada e no inverno, dependendo da área, inclusive, essa temperatura pode ser bem baixa por conta da atuação da massa polar atlântica. E o fato dela estar localizada abaixo, ou seja, fora da região tropical. Dúvidas? Não. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo reduzir isso um pouquinho, para eu tentar expandir esse mapa, que tá ruim de visualizar. Melhorou aí para vocês? Aham. O que é interessante a gente reconhecer aqui? Serra do Mar, importante para a gente. E a gente já falou das chuvas orográficas, sim ou não? Sim. Que é aquela chuva de relevo. Então, a nuvem é forçada a seguir essa elevação do relevo. Nesse movimento de elevação, ocorre precipitação. Uhum. Então, essa área é importante. Serra da Mantiqueira, importante divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Então, a região do Vale do Paraíba, né, se encaixa entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. E aqui tem uma serra também importante, que é a Serra do Espinhaço, que funciona, né, como um divisor de águas. Professor, divisor de águas em que sentido? Então, parte das águas que nascem para uma porção mais a oeste, tende a desaguar no Rio Paraná. Identificou isso ou não? Então, parte das águas da porção oeste tende a desaguar no Rio Paraná. Para o outro lado, na porção leste, os rios tendem a ir desaguar no Oceano Atlântico diretamente. Esse quesito aqui é importante. Tudo bem? Professor, é aí que passa o Rio São Francisco? Faz um movimento para cá. Tranquilo? Ele não nasce ali, né? Mas o rio passa, é importante para orientar, em certo sentido aqui, esse escoamento da água. Um outro quesito aqui, que eu não sei se a gente tratou tanto, que é deslizamento de terras. Onde, professor? Sobretudo na região serrana do Rio de Janeiro. Muito comum de acontecer esses deslizamentos de terra. Vocês lembram do hotel e da quantidade gigantesca de pessoas que faleceram em determinado ano na região serrana do Rio de Janeiro? Por deslizamento de terra? Não, não fiquei sabendo não, professor. Não? Não consigo lembrar o ano agora aqui, que teve um deslizamento, teve deslizamentos, né, bem significativos em quantidade e com muitas vítimas fatais. E hoje tem uma tentativa do INPE de monitorar essas áreas litorâneas aqui e tentar identificar a possibilidade de deslizamento. E aí você pega e entra em contato ou com a prefeitura, da onde pode acontecer, com a Defesa Civil, ou diretamente com lideranças de comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, em áreas de risco. Então liga lá e fala, ó, de acordo com o nosso levantamento aqui, pode ocorrer deslizamento de terra, para poder evacuar as pessoas e evitar a ocorrência de vítimas fatais. Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo? Fácil ou difícil até aqui?
Fácil ou difícil? Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Você falou, tipo, liderança de comunidade, tipo, Comando Vermelho? Tipo, isso aí? Não, não, liderança de comunidade ou presidente de bairro. Ah, tá. Tá, não seria nesse sentido, Fui não. longe agora. Tá tranquilo? Aí aqui mais específico, para os vestibulares do estado de São Paulo. Isso aqui é bastante cobrado e é importante a gente se localizar nesse quesito aqui. Professor, aparece o mapa às vezes. Às vezes aparece o mapa com esse corte aqui, ó. Estão visualizando aqui o estado de São Paulo? Sim, sim. Com esse corte. E aí pede para você exatamente indicar, identificar o número de 1 a 5. Ah, professor, a planície costeira é fácil de identificar. Está mais próxima do mar. Então, se você tiver esse mapa na cabeça, falar, o Oceano Atlântico está aqui. Então, aqui tem que ser planície costeira. Porque na ordem que ele vai colocando as questões, na ordem que ele vai seguindo aqui, então, ele vai chamar de Planaltos e Serras do Atlântico. Vai falar, opa, aqui não pode ser porque aqui tem que ser planície litorânea. Aí você vai eliminando para conseguir chegar na resposta. No geral, quando aparece esse tipo de questão com a numeração do perfil, ela tende a ganhar complexidade, tende a ser considerada difícil. Por quê? Porque são muitos nomes que você precisa identificar. Então, planície litorânea ou planície costeira. Número 2, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, ou Planalto Atlântico. 3, depressão periférica paulista. 4, a cuesta, que a gente falou em outro momento. Lembra-se dela ou não? Sim. Sim. E 5, Planalto Ocidental Paulista. Aqui a gente está indo, né, em direção ao centro da bacia sedimentar do Paraná. Só para a gente lembrar, não esquece esse perfil topográfico aqui. Professor, vou colar na geladeira daqui de casa, para ficar mais fácil de eu visualizar. Pode fazer isso. Mas faz o desenho, cola na capa do caderno, mas não esquece desse perfil. Aparece bastante. Se aparecer, você consegue identificar rapidamente e ir para as outras questões, porque tem questão de matemática e física aí que demanda bastante tempo. Dúvidas até aqui? Não. Não? Estão visualizando que nesse perfil aqui, ó, tem tipo uma curvinha aqui, na forma de relevo? Na área de cuesta, você consegue identificar uma coisa? Vou parar de compartilhar aqui novamente para identificar uma outra imagem com vocês. Que tem a ver com a cuesta. Voltando. Visualizando ou não? Agora sim. Sim? Vou expandir mais um pouquinho para a gente ler um pouquinho dos termos. Esse aqui, ó, bocaina, não é muito interessante. Sopé da cuesta também não precisa. Cornija também não. Essa palavrinha aqui aparece o fronte, a frente da cuesta, né? E o reverso, que é essa declividade em direção ao centro da bacia sedimentar do Paraná. E às vezes aparece esse nominho aqui, ó, Lazarento, Morro Testemunho. Que nada mais é do que o seguinte: o Morro Testemunho, você consegue
identificar rochas do mesmo período, da mesma idade, com organização semelhante à da Cuesta. E aí você olha para isso e fala, ué, se a rocha tem a mesma idade, se ela tem a mesma estrutura em camadas que essa porção, isso aqui pertence ao mesmo processo. Sim ou não? De formação. Pertence ao mesmo processo de formação. Fez sentido? Sim. Isso. E, Fez? professor, aí tem, tipo, nessa cuesta e nessa parte que não tá o morro é água, ou não? Aqui, É. você consegue identificar alguns córregos, mas não é aqui, não é exatamente água. É a área da depressão periférica paulista. Entendi. Entendeu? Aí o pessoal olhou para isso e falou assim, ué, o que isso significa? Significa que isso é um testemunho, então esse morro, ele é um testemunho de que um dia existiu, pelo fato de ele ter a mesma altitude, uma altitude muito próxima, significa que um dia existiu alguma coisa que unia essas duas áreas. E que essa coisa que unia não está mais aqui, foi erodida. Sim ou não? Sim. É um elemento explicativo interessante, então, o morro testemunho. Às vezes aparece associado à cuesta. E aí você tem que considerar que a cuesta, então essa área aqui de cuesta, ela é a separação entre uma estrutura sedimentar, que é a bacia sedimentar do Paraná, e uma estrutura cristalina, que compõe os planaltos e serras do Atlântico Leste, Sudeste, do Atlântico Leste, Sudeste ainda pode aparecer essa nomenclatura, ou o Planalto Atlântico aqui, que é a estrutura cristalina, rochas magmáticas e metamórficas, e aqui, ó, a planície litorânea, que tem características de rochas sedimentares, né? Tudo bem? Tudo. Dúvidas até aqui? Poxa, professor, então o cara faz o corte aqui no desenho e pergunta isso? Faz o corte e pergunta. Coloca número e pergunta. Coloca letra e pergunta. Tranquilo? Sim ou não, seus gatinhos? Tranquilo. Tranquilo? E aqui vou expandir aqui a imagem novamente para a gente visualizar um pouco melhor. Vegetação original da região sudeste. Lembra que eu falei para vocês do clima semiárido? Sim, sim. Porção norte de Minas Gerais. Essa porção aqui em azul, ele colocou como vegetação de cerrado. E aí vocês reparem que tem um pedaço bem significativo de cerrado no estado de São Paulo. Dependendo do mapa ainda, ele inclui aqui, ó, a área de Rio Claro e Campinas. Porque se você for região do Campo Grande, você consegue ver uma área ali com características de cerrado, nitidamente ali próximo ao satélite Íris. E aí, boa parte aqui em laranja, representando mata tropical. Cor roxa, mata atlântica. Aí uma área aqui meio que em rosa, com os pontinhos pretos. Campos. E aqui, vegetação litorânea. Tudo certo até aqui? Tudo certo. É possível aparecer para vocês uma união aqui, ó. Então, rompe, estica aqui o cerrado e chama essa área tropical de mata tropical de cerrado. E essa outra faixa aqui toda de mata atlântica. Você faz uma união ali entre mata tropical, do que está representado no mapa, com mata atlântica,
com essa vegetação litorânea também incluindo ela como Mata Atlântica. Fez sentido? Fez. Aí lembrar dessa devastação da Mata Atlântica, que precisa dessa proteção e do importante trabalho do SOS Mata Atlântica, na tentativa de aumentar a preservação, o replantio de árvores nativas, e lembrar que ela é considerada um hotspot, assim como o Cerrado, ou seja, áreas com elevada biodiversidade que corre risco de desaparecer por conta dessa ação humana em termos de ocupação, em termos de extração de madeira e outras atividades, sobretudo atividade agropecuária. Beleza? Beleza. Aí a gente avança um pouquinho para a gente identificar a parte hidrográfica, algumas características aqui. Tudo certo? Sim ou não? Sim. A importância de identificar uma parte da região sudeste como rios de planalto. Professor, o que isso significa? Significa que a água desses rios tem uma energia elevada e, portanto, o potencial para geração de energia a partir de hidrelétricas, né, muito alto. Então, a gente faz uso desses rios de planalto para a produção de energia elétrica. Significa dizer que, se o rio é de planalto e a água tem elevada energia, fica difícil eu utilizar esse tipo de rio para navegação, porque é difícil transitar entre os rios, o que significa a necessidade de construção de eclusas para facilitar a navegação por esses rios. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Aqui, de acordo com a imagem, tá? A bacia Platina, a gente poderia identificar aqui, e a importância gigantesca da bacia do Rio São Francisco, por conta do quesito transposição e a tentativa de fazer um conjunto de obras e levar água para o semiárido nordestino. E lembrar que a bacia do Rio São Francisco possui usos diversos, desde navegação, geração de energia e a transposição, né, a retirada de água, além de projetos de produção agrícola, sobretudo frutas, né, projetos de fruticultura irrigada no Vale do Rio São Francisco. E lembrar também que nessa área temos também a ocorrência do aquífero Guarani. Tudo certo? Até aqui? Sim, sim. Dúvidas? Acho que por enquanto não. Não? Qual crítica você poderia dizer, ou poderia apontar, ou poderia fazer em relação ao uso da água do aquífero Guarani, nessa porção aqui, ó? A porção oeste do estado de São Paulo, oeste paulista. Sobre o uso, O que a gente poderia apontar? Qual é o tipo de cultivo agrícola que tem nessa porção do estado de São Paulo que faz uso do aquífero Guarani e que, portanto, tem uma série de consequências, na maioria das vezes, né, consequências ruins para a saúde, a gente poderia dizer, do aquífero? é água contaminada com Com agrotóxico, agrotóxicos. com fertilizante e adubo artificial. Tudo bem? Adubo artificial também contamina? Também contamina. Professor, o que tem aí? E aí? Qual é a produção que tem aqui? Se você pegar essa área aqui, ó, sair de
Santa Maria da Serra. E nessa direção aqui, ó. Café, não é? Oi? Não é café? Hoje? Não. Algodão? Também não. Café? Não. Já foi café. Algodão, tem certeza? Tem certeza. Soja. Soja? Aqui? Não. Soja é o norte e nordeste, né? Que eles Teria que regaçam. ser aqui essa porção do Mato Grosso, aqui, ó, Goiás, para a gente identificar como soja. Se a gasolina tá cara, o que você põe no combustível? Cana de açúcar. Álcool. Você põe álcool. É cana? Então, uma região consumidora de etanol é a região sudeste, pela quantidade de pessoas e número de veículos, né? Então, essa porção aqui, Oeste Paulista, tem um peso gigantesco a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Tudo bem? E isso tem a ver com esse uso, ou usos, né, de água do aquífero Guarani. E provavelmente a intensificação da sua degradação, da qualidade da água e degradação ambiental do aquífero. Tranquilo? Professor, aquífero seria tipo um sinônimo para aquelas minas de água ou não? Ou é outra coisa? Não, é algo bem mais amplo do que o que você tem que imaginar é o seguinte. Nessa imagem aqui, quando a gente vai analisar essa imagem, que mostra, lembrando, aqui é a borda da bacia sedimentar do Paraná. Então, eu estou indo em direção à bacia. Então, uma parte da cuesta aqui dessa estrutura rochosa faz parte da bacia sedimentar do Paraná. Se é bacia sedimentar, significa que predomina rochas sedimentares, que são rochas porosas, na qual a água pode percolar. Uhum, Tudo bem? tudo Então, bem. você tem que imaginar a área toda da bacia sedimentar do Paraná como uma área que consegue ter essa infiltração, ter esse trajeto de água. E lembrar o seguinte, que eu tenho estrutura sedimentar intercalada com rocha basáltica, das erupções vulcânicas e da própria formação da cuesta, que são camadas intercaladas, né, inclinadas aqui, entre rochas sedimentares e rochas magmáticas. E aí as rochas magmáticas funcionam também como uma espécie de tampão em relação a essa área bem expressiva que compõe o aquífero Guarani. Obviamente, você tem que pensar em áreas de recarga, da qual o aquífero é recarregado, em certo sentido, mas um processo lento de percolar a água por toda essa área. Então, ela é bem mais ampla do que esse quesito de você identificar uma mina d'água ou perfurar, criar, por exemplo, um poço artesiano. Entendi. Mas então os lugares onde tem o aquífero tem bastante erosão, né? Porque a água entra no solo, então, consequentemente, teoricamente, né? É que você tem que pro imaginar solo que ficar. a bacia sedimentar tem uma profundidade bem significativa, tudo bem? Aham, Com essas camadas intercaladas de areia, né, dos arenitos com basalto. No arenito, você consegue identificar a água podendo ser percolada em grande profundidade. entendi. Então, ó, essa erosão que você está apontando não é tão nitidamente superficial. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Não, eu acho que eu entendi mais ou menos. Tipo, a água não fica mais ou menos na superfície, ela fica bem mais profunda, então não afeta. Exatamente. É nesse sentido. Entendi. Obrigado, professor. Tranquilo? Aí, para a gente encerrar, vamos trabalhar com uma questão difícil. Eu até marquei aqui, ó, questão difícil. Não esqueça de falar para eles.
Como que eu respondo, como que eu começo a responder o item A, o item B? Acho que pela ordem, né? Um é o É quê? aquele esquema lá, né? Tipo, que você tinha mostrado. Um é o quê, então? Como É vocês, alguma como coisa vocês, relacionada ao oceano, não é? Eu não lembro o nome. como que Planície vocês, litoral, acho. como que você escreveria uma resposta pro você falar, "Ó, essa resposta tá, eu acredito que ela tá correta, para uma pessoa que vai corrigir isso ler. Escrevendo, como que você começaria a responder? Não sei. Eu começaria da seguinte maneira, ó. Começaria, ó. As unidades geomorfológicas 1, 2, 3 e 4 do estado de São Paulo são, respectivamente, 2 pontos. E aí eu começaria, aí tem que ser na ordem, né? Se eu coloquei o respectivamente. 1, o que é isso? Aqui próximo do mar, do Oceano Atlântico. É uma planície ou é um planalto? Se eu É um estou próximo planalto, da altitude do nível do mar. planalto, né? É uma planície. Uma planície? A planície costeira ou planície litorânea. Tudo bem? Uhum. Então, unidade geomorfológica 1, planície costeira ou planície litorânea. Unidade geomorfológica 2, aí aqui tem que ser planalto. Por quê? Porque é mais alto que o entorno. E, portanto, vai predominar o processo de erosão ou de deposição. Se é mais alto. Falou? Erosão, Deposição, né? Processo de erosão, né? A planície você falou que pode ser costeira ou. Litorânea. Ah, beleza. Beleza? Planície costeira ou litorânea. Então aqui é planalto. Às vezes você pode esquecer o nome, mas você sabe, ó, isso aqui é um planalto. Aí 3 é uma forma de relevo que está entre um planalto, entre uma estrutura que predomina a erosão, e uma outra estrutura também alta. Mais alta aqui, concorda? Então, essa Sim. área aqui é a área mais baixa que o entorno. É uma depressão? É uma depressão. Aí você fala, opa, estado de São Paulo, depressão periférica paulista. Tudo bem? Uhum. E a 2, é um planalto o quê? um planalto. É um planalto. E é um planalto Não sei. atlântico, você poderia chamar. Professor, mas tem que saber esse resto do nome aí, ou só planalto, depressão. Tem que Já saber, era. para pontuar tudo, tem que saber o nome perfeitinho. Aí é maldade, mas. E tem outras nomenclaturas, né, aqui. É planalto atlântico ou, de acordo com o Jurandir Ross, planaltos e serras do Atlântico Leste. Mais específico. É isso que dificulta. É tipo um regionalismo aqui do Sudeste, eu entendo. Você fala, poxa, mas é bem complicado a nomenclatura. Por isso que eu falei para vocês. Escreve, descreve e coloca num lugar que você dê uma olhada aí de vez em quando, para não esquecer. Porque não tem jeito, é decorar. Planalto do Serra do Atlântico, é isso? Planaltos e serras do Atlântico Leste. Beleza. Tranquilo? O 2. O 3, depressão periférica paulista. Aí poderia ter um outro ponto aqui, né? Bem específico aqui, ó. Seria o quê? Se eu chamasse aqui de número 4 e esse aqui número 5. O que é a borda da bacia sedimentar do Paraná? É Terra Roxa lá. Aqui pra cá é terra roxa. Beleza. Mas qual é o nome da forma do relevo? Cuesta? A cuesta. A gente poderia chamar aqui. Se tivesse o ponto número 4 aqui, mas o ponto número 4 tá aqui. O que é isso aqui, então?
que é onde eu encontro solo de terra roxa. O que geomorfologicamente é? Planalto. Planalto? Já estamos metade do caminho. Do Paraná. Planalto Ocidental Paulista. Fez sentido? É, fez. Ué, não tem um Planaltos e Serras do Atlântico Leste? Significa que ele está mais a leste. Planalto Ocidental Paulista significa que ele está mais a oeste. Como é que chama então, senhor? Planalto Ocidental Paulista. Beleza. Professor, é complicado, né? Falei para você, ó, é uma questão considerada difícil. Tudo bem? Professor, mas eu tenho uma pergunta. Como está escrito, identifique as unidades geomorfológicas, eu necessariamente tenho que escrever mesmo o nome? Ou só Planalto e Depressão? Eu escreveria o nome certinho, porque ele te deu um perfil. Aqui ele coloca compartimentação do relevo paulista. Aí eu marcaria, tá? Agora, se ele falasse assim, ó, identifica as principais formas de relevo aqui do estado de São Paulo. Aí pode ser que se você colocasse Planalto, Planície e Depressão, você pontuasse. Mas como ele colocou, ó, unidade geomorfológica do estado de São Paulo, indicando aqui a compartimentação do relevo, ele quer algo extremamente específico. Beleza. Tá certo? Difícil, sim ou não? Difícil, hein, senhor? É muito difícil. É muito complicado decorar isso. Por isso eu falei para vocês, tem que repetir várias vezes. Várias vezes. Olhar e falar, vou escrever aqui de novo, vou escrever aqui de novo, porque é complicado. E lembrando, tem um desse aqui para o estado de São Paulo, tem um desse para a região Nordeste, tem um perfil desse específico também com nomenclaturas específicas para a região Norte do país. Mas eles só pedem isso, né? Pede os 3. Urra. Aparece os 3. É pesado. Fala, ixi, professor, é pesado. É decoreba. Essa é a parte mais que a gente pode dizer que é mais chata, porque é decoreba mesmo. Não tem muito como fugir. Porque é a nomenclatura específica. Beleza? Beleza. Beleza. Item B. Escolha uma dessas unidades e explique os processos de sua formação. Qual fica mais fácil, será, para explicar? Acho que é depressão, né? A depressão? Aí você colocaria como? Que, né, aconteceu aquele negócio lá que tornou isso daí. Aconteceu aquele negócio lá que tornou isso daí. Aí complica, hein? Como você montaria para explicar? Falando, os processos de sua formação. Significa que tem que falar pelo menos 2 processos. Senão não estaria aqui no plural, né? Então, um caminho possível. Será que se definir depressão, falar, ó, então, a depressão periférica paulista, então, uma depressão é formada da seguinte maneira. Então, uma depressão, o que ela é? É a área mais baixa que o... Que o plano, que a planície. É uma área mais baixa que o entorno. Que o entorno. Vai ter 2 planaltos, então, uma área aqui de planalto. Entre essas 2 áreas mais elevadas, eu tenho a depressão periférica paulista. Então, ela é mais baixa que o entorno. Então, Sim. montamos a definição. A tendência é que ela receba, Sedimentos. mas ela também pode ser formada por uma área que está perdendo sedimentos. E ela ganha essa característica de ser mais baixa que o entorno, porque ela está perdendo sedimentos. No caso da depressão periférica paulista, ela está perdendo. Ela é formada por um processo
erosivo. Então, o processo de remoção de materiais é importante para explicar a depressão periférica paulista. Fez ou não fez sentido? Fez sentido, sim. Fez. Percebe a dificuldade dessa questão? A B é mais tranquilinha, mais ou menos, mas essa A e saber que não sei o que paulista aí matou. O que eu quero que vocês identifiquem é o seguinte, ó, se você seguir aqui esse tracejado entre o 4 e o 3, aqui a gente chama de bacia sedimentar do Paraná. E aqui é a estrutura cristalina antiga. Entender essa separação ajuda você a entender as formas. Entender que uma coisa é bacia sedimentar, outra coisa é estrutura cristalina aqui. É interessante. Por quê? Pode complicar ainda mais. Vem o item C aqui, ó. C. Quais tipos de recursos minerais é possível encontrar no número 4? Quais recursos é possível encontrar no número 2? Facilitou ou dificultou? Qual que é a pergunta, professor? Quais tipos de recursos minerais é possível encontrar no número 4? Sedimentos. E aí? Por isso essa associação com a estrutura geológica é importante. Se é bacia sedimentar, eu encontro minerais metálicos ou combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis. Então, aqui, em número 4, é possível encontrar combustível fóssil. Professor, mas eu sei que aqui tem o aquífero Guarani. Beleza. Mas a possibilidade, pelo fato de ser bacia sedimentar, então, pelo fato do número 4 estar em áreas de bacia sedimentar, é possível encontrar combustíveis fósseis. Petróleo, gás natural e carvão. Mineral. Quais recursos é possível encontrar? Então, na estrutura cristalina. Na estrutura cristalina, representada aqui pelos planaltos e serras do Atlântico Leste e Atlântico Leste e Sudeste, é possível a gente encontrar minerais metálicos, tal como minério de ferro e bauxita. Ponto final. Percebe? Sim. Você pode ir criando um monte de item aqui. Qual é a vegetação predominante aqui na número 4? Qual é a vegetação predominante na número 2? Qual é a vegetação predominante no número 1? Com um mapa desse, com um perfil de relevo, você consegue dificultar as questões perguntando assuntos que estão relacionados. E aí? No número 1, o que se apontaria? Vegetação que tem na planície litorânea. Mata Atlântica, talvez? Mata Atlântica. Boa. O que mais? Próximo do mar. Mangue. Mangue e restinga. Restinga. Aí na biologia você fala, no mangue eu tenho raízes pneumáticas. Porque o ambiente é salobro. Então, uma característica importante. E no número 4? Cerrado. Você iria para a área do cerrado, né? Fala assim, tinha cerrado ali. Hoje, cana-de-açúcar para produção de etanol. Tranquilo? Tranquilo. Fechou? Fechou. Aqui eu deixei só uma outra imagem com uma característica mais específica, mas aqui é para você visualizar um pouco a altitude aqui, basicamente. Não é para
decorar aqui Serra Geral, nem nada. É mais para lembrar que a Serra do Mar é importante, a localização do trópico de Capricórnio aqui e a altitude. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo? Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Quem chutou o número 15 aqui acertou. Quem tinha feito o bolão falou: ó, se postar no bolão o número 15. Acertou. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima aula. Já manda o Pix. Fechou? Valeu, professor. Muito obrigado aí pela aula. Valeu, Ótima abraço. semana aí. Boa semana para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau. Falou. Tiago, tá me ouvindo? Oi, Robert, você tá aí? Tudo certo? Tudo foi mal, eu tava. Só deixei ligado aqui, eu esqueci de acompanhar. Sem estresse. Fechou? Muito obrigado. E aí depois, daqui a pouco eu já te mando o arquivo do PDF. Aí você sobe lá para eles. Pode ser? Pode sim, pode deixar que eu mando. Eu subo no Moodle. Fechou. Muito obrigado. Obrigado, você. Boa noite. Boa noite.